bem-vindos ao Laboratório de Biologia de Plantas, aqui da Universidade de Minho. Nós vamos apresentar uma atividade em que vamos demonstrar que as plantas também têm micro-organismos, micróbios, a crescerem no seu interior. Vocês todos sabem que nós, humanos, temos micróbios no nosso interior. Por exemplo, toda a gente sabe os efeitos prejudiciais que ocorrem devido à falta de micro-organismos, grandes diarreias, por exemplo. E as plantas também têm micro-organismos a crescerem dentro delas. Por exemplo, durante muito tempo, quando olhava para uma planta, nós aqui temos um raminho de sobreiro. Durante muito tempo, quando eu olhava para um sobreiro, por exemplo, eu pensava que estava a olhar para uma árvore. Na realidade, depois, à medida que eu fui avançando nos meus estudos, verifiquei que isso não acontecia. Portanto, uma planta, tal como vocês veem, uma folhinha destas, tem uma multidão de micróbios a crescerem no seu interior. E é isso que nós vamos hoje aprender. É ver como é que nós podemos estudar os micróbios que estão no interior das folhas, dos calos, etc. Para isso, eu vou pedir ajuda à Daniela. A Daniela é uma aluna de doutoramento, está quase mesmo a acabar o seu doutoramento, e ela vai-vos ensinar como é que, na prática, podemos estudar esses micro-organismos. Numa primeira fase, o que vamos fazer é cortar o raminho de sobreiro em pequenas porções. Nesta demonstração que vamos fazer, vamos utilizar apenas os caules, pelo que as folhas são todas removidas e vão ser separados os caules. Como vocês podem imaginar, o material veio do campo, portanto, existem muitos micro-organismos, muitos micróbios, bactérias, fungos, etc., que estão a envolver o material, as folhas, os caules, etc. Neste trabalho que nós temos, se queremos estudar os micro-organismos que estão no interior dos tecidos vegetais, nós vamos ter que eliminar esses micro-organismos que estão à superfície dos tecidos, no caso concreto dos caules. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso por uma sequência de passos que vão envolver inicialmente a lavagem do material, numa primeira fase em água da torneira e depois por outra sequência de acontecimentos que vão removendo sequencialmente os micro-organismos. Vai ser então aqui nesta sala que vamos fazer o procedimento da esterilização da superfície dos caules. Para isso nós vamos utilizar uma câmara de fluxo laminar, que é uma câmara em que garante as condições da assépsia. O que é a assépsia? É a ausência total de micro-organismos. Como é que isso é conseguido? Porque este tipo de câmaras tem um fluxo de ar estéril nesta direção. Portanto, o utilizador está a ser continuamente bombardeado de ar estéril, de modo que pode manipular perfeitamente aqui dentro, sem que ocorra a infecção proveniente dos micro-organismos que existem no ar, do seu material. Vamos agora iniciar o processo de desinfecção do material vegetal, neste caso dos caules, e para isso vamos utilizar uma série de soluções. A primeira vai ser etanol a 70%, que vai remover grande parte, não a totalidade, dos micro-organismos que estão à superfície do material. Este passo inclui imersão dos caules durante 2 minutos em etanol a 70%. Num segundo passo, nós vamos utilizar lexívia, aquela lexívia comum que existem nas nossas casas, em que o material vai estar imerso durante 6 minutos. Esta lexívia tem a particularidade de ter umas gotinhas de um detergente, de modo a facilitar a remoção dos micro-organismos da superfície dos caules. Notar que esta lexívia vai matar a totalidade dos micro-organismos. O tempo é bastante importante, porque aqui nós não podemos ter um tempo demasiado excessivo que vá destruir o tecido vegetal,
Mas, por outro lado, o tempo também não pode ser demasiado curto, de modo a que restem micro-organismos superficiais. Nós fizemos um trabalho prévio em que tivemos a otimizar esse tempo e chegámos ao tempo de 6 minutos. A terceira parte inclui uma nova lavagem em etanol a 70%, mais uma vez para garantir a remoção dos micro-organismos. Por último, serão feitas 3 lavagens em água estéril, de modo a lavar o material quer da lexívia, quer do etanol. Neste momento o material já está estéril, não é necessária nem a lexívia nem o etanol, que inclusivamente podem danificar o material vegetal. Nós temos aqui uma placa de Petri cheia com um meio de cultura. Este meio de cultura é muito enriquecido em nutrientes e, portanto, tem todos os nutrientes que os fungos necessitam para se desenvolverem. Aqui nestas placas, onde serão introduzidos os caules para se desenvolverem os fungos. Os caules ficaram, então, em meio de cultura durante cerca de 3-4 dias. Na realidade, o que acontece é que nós vamos avaliando o aparecimento dos fungos ou das bactérias. No final, vamos obter este resultado. Este é um resultado típico que surge desta experiência. Vocês conseguem reconhecer alguns fungos que conhecem muito bem, por exemplo, estes verdes. Vocês conhecem-nos muito bem, por exemplo, quando aparecem em laranjas apodrecidas, é o penicillium. O que é que fazemos a partir daqui? Nós vamos tentar isolar cada um dos fungos, de modo a obter uma chamada cultura pura. Vamos tentar identificá-los. Aqui a ajuda das técnicas de biologia molecular são fundamentais. Portanto, vamos sequenciar o DNA destes fungos e vamos compará-lo com uma base de dados e saber que fundo específico é que é. Isso é muito importante para nós termos uma ideia da diversidade de fungos que existe numa planta. Lembrem-se que os caules foram todos desinfetados, esterilizados por fora e, portanto, os fungos que apareceram aqui não são aqueles que tiveram à superfície do caule, são aqueles que estavam dentro do caule e que viram ali uma oportunidade ótima de crescimento num meio de cultura extremamente rico e, portanto, desenvolveram-se para fora. Qual é a importância disto? Porque é que nós nos damos ao trabalho de estudar estes fungos? Por 2 razões. Uma, vocês sabem muito bem. Sabem que os fungos são causadores de doenças, não só em nós, mas também nas plantas. E, portanto, nós podemos identificá-los e podemos ver até que ponto é que as plantas estavam saudáveis ou não. Até que ponto é que existem fungos que eventualmente se poderão tornar patogénicos. Mas não só. É que estes fungos também, alguns deles, têm características muito benéficas. Alguns deles são capazes exatamente de combater os patogénicos. E, portanto, isto é uma área muito interessante, que é compreender a diversidade e até que ponto é que existe benefício ou até que ponto é que são prejudiciais a comunidade toda dos micro-organismos. É esta área que nós estudamos aqui, é este tema que nós estudamos aqui no nosso laboratório, em que estudamos vários tipos de plantas. Fazemos isto com o sobreiro, tal como vocês viram neste trabalho que a Daniela teve a demonstrar, e também fazemos com a oliveira, por exemplo. Nós estudamos estes organismos que existem na azeitona. Portanto, lembra-se, quando estão a comer uma azeitona, estão a comer a azeitona em si, mas também estão a comer os micro-organismos que estão lá dentro e que já sabem, nem todos são maus, nem todos são patogénicos. Existem muitos que não têm qualquer ação para a planta, mas existem outros que são benéficos e, por estarem lá, vão fazer com que as doenças não se revelem. Espero que tenham gostado desta atividade e, se tiverem dúvidas, entrem em contacto connosco, que nós temos muito prazer em retirá-las todas.